Boa noite, gente, mais uma vez. Eu vou... É bom que você leu, irmão? Tá. Eu vou fazer as perguntas aqui para cada um. Primeiro para o Giovanni. Na sua opinião, os adolescentes devem ter alguma privacidade? Não, pergunta boa. Com certeza, tem que ter a privacidade. O início aqui foi falado, o missionário Wagner falou uma coisa muito interessante, princípios bíblicos, base bíblica, né? Tem que ter privacidade, tem. Até mesmo isso vem de um respeito de pai para filho. Agora, a privacidade ela também tem que ser com muita responsabilidade. Amém, amém. Eu acredito que privacidade ela é conquistada, né? Não imposta, principalmente pelos pais, né? Quando você conhece o seu filho, automaticamente ele já adquire a privacidade, né? Através da confiança. Eu penso dessa forma. Eu queria que o jovem sentasse mais perto. Amém? Está longe? Está assustado? A turma está assustada, amém? Achando que vão tomar chinelada. Se tiver disciplina aqui, né? Amém. Vou para a próxima pergunta, então. A gente vai revezando. Uma hora você, uma hora meu pai. Uma hora um pessoal. Amém. Como os crentes podem estar no mundo, mas não serem do mundo? Como pode estar no mundo e não ser do mundo, amém? Isso. Verdadeiramente a Bíblia fala que nós somos cidadãos dos céus, né? Paulo ele diz em uma das cartas, fala assim, maldito o homem que espera nesse século algo, né? Nós vivemos no mundo, né? Mas nosso pensamento tem que estar na glória, amém? Não somos ET, nós temos que vir nesse mundo e estamos sujeitos a passar por muitas coisas que as pessoas passam, mas nosso pensamento tem que estar na vida eterna. Como os crentes podem estar no mundo, mas não serem do mundo? Amém. A gente tem que partir do princípio do seguinte. A gente está vendo como que o mundo tem contaminado os crentes. Essa é a verdade, né? Aí, hoje eu ouvia uma palavra em que falava assim, o pastor, ele ministrando, ele falou que qual que é a importância que nós damos para o mundo. Nós precisamos do mundo. Vamos sair um pouco do princípio da questão bíblica. Nós precisamos do mundo? Ou não? Agora, quem vive no mundo, que somos nós, os crentes, nós que tememos a Deus, cremos num Deus vivo e todo-poderoso, nós temos que ser o quê? O sal da terra, não temos que ser o sal da terra? Né? O mundo, nós temos que ter o entendimento seguinte, que a gente não pode deixar o mundo influenciar a nossa vida. Não podemos deixar o mundo influenciar a nossa vida com Deus. Isso é importante o quê? Quando a gente fala dos crentes, é lógico que está envolvendo vocês jovens que estão chegando agora. Vocês jovens, vocês têm escola, vocês têm trabalho, vocês estão longe da presença dos pais, que são os responsáveis, pessoas que criam vocês, né? Que têm assim a responsabilidade de passar para vocês o que é a palavra de Deus. Então, a importância nós vivemos no mundo, não vivemos no mundo? Então, nós temos que fazer com que este mundo não nos contamine, né? É isso que vocês têm que ficar atentos. O que te influencia? Aí, muitas das vezes, gente, vocês jovens, vocês precisam ter esta visão, de que quando os pais falam, os pais normalmente vão, vocês acham que é xingar, que é podar, que é isso, que é aquilo? Não é. A questão é a seguinte, é porque nós já vivemos, nós já passamos por experiências parecidas. Se o missionário quiser também falar, às vezes eu pego aqui na palavra e vou falando. Tá? Então, isso vocês têm que entender. Tá? Nós, crentes, nós temos que entender que nós somos pessoas que tememos a Deus. E uma coisa interessante é o seguinte, quando fazemos uma coisa errada, o que o mundo faz? Vai nos apontar. É ou não é?
Então, nós precisamos ficar atentos a isso, não deixar com que o mundo não nos contamine e ter muito cuidado. E nós temos que zelar por esta palavra, que é a palavra de Deus. Amém? Próxima pergunta. Bater ou colocar de castigo? Aí é você agora. Bater ou colocar de castigo. Posso dizer que nenhum nem outro. Né? Eu digo a palavra assim, corrigir. Eu digo a palavra ensinar. Essa talvez seja, essa é a minha visão. Acho que bater e castigar, eu entendo como punição. Tá? Eu entendo como punição. Eu acho que nós devemos corrigir, né? A palavra de Deus ela é tão suave, gente, que ela fala assim, corrigir o teu filho, os teus filhos com vara. Né? A gente precisa corrigir com vara os nossos filhos. Né? Aí falar, então está batendo, não é? A palavra de Deus não está falando bater nos seus filhos com vara. É corrigir os seus filhos com vara. E muitas das vezes, irmãos, jovens, né? Vocês acham que nós estamos batendo, é um ensinamento. Corrigir com vara é um ensinamento. É você chamar a atenção, ensinar e falar por que está fazendo aquilo. Por que você está fazendo isso? Né? Então, você está sendo corrigido. E eu acho assim, eu entendo que bater e castigar não é a solução. Eu acredito disciplinar, amém? E concordo com o Giovanni e discordo de algumas coisas, porque desde muito cedo eu aprendi que muitas vezes umas palmadinhas não faz mal a ninguém, né? A Carol está aqui do meu lado, né? E eu aprendi com um psicólogo que muitas vezes o local de bater, né? E muitas vezes quando você vai corrigir, talvez com a vara ou seja com o chinelo, nunca com a mão, explicar o motivo. Falar, eu estou te disciplinando por tal motivo, para ela entender ou para o filho entender, independente de idade, que aquela atitude gerou aquele castigo, né? Quando eu era muito novo, né, quem de nós não apanhou do pai, né? E muitas vezes o pai de hoje, ele bate e depois vai abraçar o filho, e eu te amo, né? Meu pai, ele batia e me colocava de castigo no milho do feijão. Quem já ficou no milho do feijão, Giovanni? Já? Não, nunca fiquei. Nunca fiquei. Graças a Deus, já não. Fiquei no milho do feijão. Alguns talvez está em casa, já ficou, né, de joelho no milho do feijão. E isso não me fez pior, me fez melhor, né? Meu pai também explicava o motivo, muitas vezes. Quem não jogou pedra na vidraça da vizinha, né? Chutou bola e muitas vezes desrespeitou um vizinho e aquilo era correção. Eu estou te fazendo isso porque você fez isso. E nós aprendemos muitas vezes que não deveria fazer de novo. Por isso eu fui corrigido. Isso não me matou, me fez um homem melhor. Né? Hoje, o mundo, ele não mudou o mundo. Falo com a Carol, as pessoas mudaram. O jeito de corrigir, hoje em dia, ele é imposto pela mídia. O jeito de você disciplinar o seu filho. A Carol mesmo está aqui do meu lado, é um exemplo. Ela tinha 12 anos e eu falei assim, eu vou te bater. Né? Eu não sou de avisar muito, quando eu falo que vou bater, 1 ou 2 vezes eu estou corrigindo. E ela falou, você me bateu, chama a polícia. Aprendeu não sei aonde. Falei, você vai chamar a polícia e bati nela. A escola ensina. A escola, eu falei assim, eu bati nela. Eu falei, agora eu ia dar só uma chinela, agora eu vou dar 2, porque você vai chamar a polícia, eu vou preso mesmo. Então, e ela falou assim, eu vou chamar a polícia. Eu falei, você vai chamar a polícia? Não vou. Aí, depois que eu bati, ela falou, agora eu vou embora de casa. Aí eu mesmo peguei as roupas dela, coloquei na sacolinha do EPA. E falei, agora você vai. Peguei ela pela mão, não tinha o entendimento que eu tenho hoje, né? E peguei ela começou a chorar. Começou a chorar, ela tinha 12 anos, começou a chorar, e nunca mais ela fez isso. Mas hoje eu não fazeria isso, né? Mas no meu entendimento, foi um jeito que eu fiquei acuado e muitas vezes eu ser afrontado por uma criança de 12 anos. Mas funcionou. Nunca mais ela falou que ia sair de casa, nunca mais ela falou que ia chamar a polícia. Talvez erroneamente, mas funcionou. Eu entendo. A questão bater, que eu acho que soa muito forte. Soa muito forte. A correção, eu não sou contra de forma alguma, de se usar a vara, né? Há quem use o chinelo, né? Tinha uma vara lá em casa, tinha. E uma coisa, gente, eu quero citar para vocês aqui uma coisa interessante. Eu, no meu auge de 50 anos, sabe quantas vezes meu pai me bateu? Aí eu vou falar para você, vou mudar a palavra, me corrigiu, porque eu vi que eu fiz um ato errado, né?
2 vezes. Meu pai, militar, 2 vezes. Né? Por quê? Eu sempre soube respeitá-lo e entender o que ele queria de nós. Sabe? Eu falo para vocês aqui, nós estamos aqui diante das câmeras aqui, diante de vocês, jovens, eu apanhei 2 vezes do meu pai. Então quer dizer que você não aprontava, que você não fazia isso, fazia aquilo. Ele simplesmente olhava, corrigia e falava comigo. Né? Olha, está errado. Lógico que cada pai e mãe tem suas diferenças, né? A mãe não, a mãe ela já é aquela assim, Giovanni, para dentro. Divânio, que era o meu irmão, né? Para dentro. Aí, como a gente gostava de jogar bola, que era uma coisa assim, bem relacional mesmo, a gente tinha um relacionamento, a turma, gente, era assim, que hoje não existe, que hoje, felizmente e infelizmente, mas só que o mundo tem que evoluir, tem a questão do WhatsApp, hoje vocês têm a rede social e tudo, hoje vocês se isolam, que eu acho que isso é uma pena, né, que eu tinha que ter uma relação melhor, né? Antigamente a gente ia para as ruas, a gente jogava bola, brincava e tudo. Mas enfim, voltando à questão da correção, a minha mãe chamava 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando chamava a 3ª vez, podia saber que nós íamos tomar umas varadas, entendeu? Então a gente entendia isso. Ou seja, você está disposto a tomar umas varadas hoje? Então não atende, não respeite. Era desse jeito que assim, a gente já conhecia. Quando a gente ia para a casa de um parente, alguma coisa assim, ela já chamava a gente num canto e falava assim, olha, nós vamos para a casa de fulano, mas olha o que vocês vão aprontar lá. Muito cuidado. Então, a gente tinha esse respeito. Não era a questão hoje, a questão de imposição, não é fazer com que o filho tenha medo da gente. Os filhos precisam ter respeito, sabe? Então, a correção, quando a gente... Se tem uma coisa que tem na Bíblia hoje, na Palavra de Deus, é como disciplinar filhos. É como disciplinar filhos. Agora, os filhos também precisam entender como que ele está agindo diante dos pais. Se o pai fala, não faça isso, procura entender por que seu pai não quer que você faça. Né? Então, isso que é importante. Amém. Amém. Próxima pergunta. A educação do século XXI requer novas habilidades. E os pais e educadores... Requer novas habilidades aos pais e aos educadores. Eles estão preparados para este desafio? Desafios. Você vai. Você vai. Quando fala educadores aí, fala professores? Quem fez a pergunta? Então, professor Sim. Não educa, né? Professor ensina. Né? Quem educa são os pais. Né? E novos desafios, né? Eu entendo que Provérbios 22, se não me engano, 4, 6, fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele for velho, ele não se desvie dele. Né? A educação, o ensino é o mesmo, desde a época dos passados. Eu quero dar um exemplo. Quem conhece José? José foi quem? Para a mocidade, José foi quem? Ninguém sabe, não? Quem foi José? José, o governador do Egito. Agora eu quero dar 3 exemplos que você vê que a educação é a mesma. José, a Bíblia fala que ele foi um grande governador do Egito. E quando seus irmãos venderam, depois foi pedir perdão, o que ele faz? Ele abraça os irmãos. Onde que o José aprendeu isso? A Bíblia fala que quando Jacó traiu Esaú, a Bíblia fala que Esaú foi atrás de Jacó, ele preparou presentes. E quando Esaú viu Jacó, sem uma palavra, ele dá um abraço em Esaú. Então, José, ele viu esse exemplo do pai lá atrás. Exemplo, o pai sempre dando exemplo. Sem falar uma palavra, a Bíblia fala que eles se abraçam e choram. Nós vamos entender também que José foi um grande administrador do Egito. Se você for a vida de Jacó, Jacó era um homem rico, de posses, e Jacó sabia muito bem fazer negócios. E José via aquilo, o pai dele fazendo negócios. Exemplo. Então, ele foi um grande administrador, não do nada, Deus deu sabedoria, mas ele já sabia com o pai dele. Aí nós vamos entender por que José não ficou com a mulher de Faraó. A Bíblia fala que Jacó trabalhou 14 anos para ter Raquel. Fidelidade. Jacó, ele aprendeu com o pai dele, que tem que ser fiel a Deus, e fiel a uma mulher só. Então, nós vemos que a educação de hoje pode ser a educação de antigamente. Muitas vezes, sem palavras, você educa através de exemplos. Então, não é porque o mundo está avançado que a educação tem que mudar. A educação, desde a época dos primórdios, ela é tida mais por exemplo do que por palavras.
Então, se o mundo tem mudado, a educação não pode mudar, é uma educação de exemplos. Não adianta eu tentar adaptar o mundo para tentar educar o meu filho. Eu não posso falar assim, não, o meu filho ele evoluiu junto com a tecnologia, então eu tenho que evoluir para educar ele. Eu tenho que dar exemplos. Deixar o meu filho olhar, deixar o meu filho me ver orar, deixar o meu filho participar dos milagres que Deus fez na minha vida. Porque através da minha vida, através do que Deus tem feito comigo, ele vai aprender que existe um só Deus e que existe um homem que dá exemplos. É o meu jeito de pensar. Amém. E os desafios, hoje, que eu vejo, se a gente fizer uma comparação com os nossos tempos, a gente tem um grande desafio, sim, para criar os filhos hoje, né? E esse desafio, gente, que antes, no nosso tempo, a gente não tinha informação. A informação era precária. Ela chegava de forma assim, né? Como diz, a tartaruga para a gente. Hoje vocês têm a informação. O missionário Wagner foi muito feliz na questão de que a educação ela não vai mudar em momento algum. O que eu aprendi com os meus pais, né, da forma que eu fui educada lá, tranquilamente eu passo hoje para os meus filhos, sabe? São coisas, uma palavra que foi citada por ele também, a questão de atitude. É com a sua atitude que seu filho está te observando, né? É interessante porque José viu Jacó dando um abraço, perdoando, né? Uma coisa, houve ali um perdão de um abraço, a fidelidade do caso que foi adquirida com o dia a dia, é a mesma coisa. Às vezes eu penso lá, eu como pai, eu penso nos meus filhos assim, falo, gente, alguma coisa que eu estou fazendo aqui, os meus filhos vão ver e não vai gostar, não vai ser legal para os meus filhos. Então a gente pensa até nisso, vocês estão vendo? É uma educação que eu recebi do meu pai. Meu pai, ele me deu essa educação, a mesma educação que eu dou para os meus filhos. A mesma coisa os tempos podem passar, o tempo pode, né, e tal, mas a educação ela não vai mudar. A mesma coisa que eu fui filho, hoje eu sou pai. Vocês também serão pais. Agora, o que vocês vão levar para os filhos de vocês? O que está aí? Vem de novo aquela palavra. O que tem influenciado vocês? Né? Sob qual influência? Tá? Então, é isso que vocês precisam entender. É interessante dizer que, ao nascer, ao morrer, você tem uma vida, e chama legado. O que você vai deixar na vida do seu filho? Qual o legado? Quando você estiver no caixão, como que seu filho, como as pessoas vão olhar para o caixão? Quem era o Giovanni? Quem era o Wagner? O meu filho falou assim, meu pai, o que eu posso falar? Eu posso elogiar, eu posso... É igual aquela do Cláudio Duarte falando, né? Que o filho, foi o filho que chegou, foi um cara que chegou lá no caixão, lá, né, o homem estava morto, e ele falou assim, nossa, rapaz, morreu meu amigo, homem companheiro, legal, cara, super, o cara começou a elogiar o cara, e a mulher do cara e o filho só está escutando, né? Aí chegou um momento que a mulher falou assim, ó, meu filho, vai ali ver quem que está no caixão, porque que esse cara está falando, não é seu pai, não. Então, muitas vezes, a pessoa só muitas vezes depois que está morta. Mas e vivo? Quem que a pessoa ela é? O que ela tem deixado na vida dos filhos, né? Amém. Próxima pergunta é: meu filho não quer saber nem da igreja nem de Deus. O que eu faço? Entregar para Deus ou continuar orando? Giovanni? Continuar orando, né? E não desistir. Dos filhos não se desiste, tá? Então tem que continuar orando, buscando mesmo a presença de Deus para que seu filho até comece a observar aquilo, né? Então, continuar orando, não entregar para Deus. Assim, agora eu vou desistir do meu filho, não. Entregar para Deus e orar, né? Entregar para Deus e orar, tá? Continuar orando, gente. Amém? Tudo que nós fazemos até 7 anos, né, é muito observado, né? Os psicólogos falam que até 7 anos você desenha o caráter na vida do seu filho. E depois dos 7 anos, o filho começa muitas vezes a decidir por si só. Chega uma certa idade, né, que é a idade de 12 anos, 10 anos, ele acha que já é dono do nariz e quer tomar as próprias decisões. Mas na vida do filho é como um software, né? Aquilo que você implanta até 7 anos na vida do filho vai ficar registrado. Depois, se ele não quiser servir o Senhor Jesus, é continuar orando. Mas uma coisa é certa, Provérbios 22:4, aquilo que você ensinou nunca vai se apagar na vida do teu filho. Ele pode estar em qualquer lugar,
que ele vai lembrar: meu pai me ensinou que o Deus de Israel é o meu Deus, que o Deus dele é o meu Deus, que é o Deus que faz milagres. Isso vai estar implantado no caráter dele até 7 anos. Por isso a importância de, ao nascer até 7 anos, implantar na vida do filho o verdadeiro Cristo de verdade, para que nunca mais ele venha se esquecer dele. Eu gostaria que vocês, jovens que estão aqui, que pegasse como um exemplo, que é interessante, eu acho. A gente precisa pegar a Bíblia para analisar, para estudar, para ser ensinado, ser guiado por ela. Pega a vida do filho pródigo. Peguem a vida do filho pródigo. Tá? Leiam a passagem do filho pródigo. Salvo, se não me engano, está lá em Lucas 11. E façam uma comparação com Provérbios 15, se eu não me engano. Tá? Aí vocês peguem a vida do filho pródigo e leiam lá Provérbios 15. Comecem a analisar. Vocês têm que pegar a Bíblia, gente. Tá, jovens? Peguem a Bíblia, comecem a estudar e avaliar isso na vida de vocês. Aí vocês vão ver quanto que é interessante. Gente, se alguém quiser fazer uma pergunta, viu? As pessoas que estão presentes aqui, viu? É só chamar o Marcos ou o Mateus e fazer a pergunta que ele vai me entregar aqui. Ou se não, pode fazer direto também. Só levantar a mão que eu vou ir aí até você. Próxima pergunta. Peraí, esse papel está aqui. Como fazer com que os filhos tenham interesse sobre a palavra de Deus? É o C. Como fazer com que os filhos tenham interesse na palavra de Deus, né? Eu sempre falo, né, não sei se eu já ensinei a Carol, que tudo nessa vida, né, a Bíblia é o manual do ser humano. Se você quer conhecer o ser humano, conheça a Bíblia. Tudo que vem nessa Bíblia, se você comprar geladeira, se você conhecer a geladeira, você lê o manual. E a Bíblia é o ser humano, é o manual do ser humano. Então, muitas vezes, como fazer que o jovem tenha interesse na Bíblia? Muitas vezes é ver o pai lendo a Bíblia, né? Como eu falei sobre exemplos, se o pai não lê a Bíblia, se a mãe não tem esse costume de ler a Bíblia, automaticamente o filho não vai ter interesse na Bíblia, né? Então, exemplos falam mais do que muita coisa. Como fazer o seu filho ler a Bíblia, não é isso, cara? Né? Para ter interesse pela palavra de Deus, né? Gente, quando você que é pai, nós que somos pais, né? Seu filho é uma coisa assim que tem que nascer de vocês também, né? Uma vontade. Eu ler a Bíblia já é um exemplo para o meu filho, né? Então, eu sempre falo, olha, lá em casa, por exemplo, sempre oriento os meninos, falo, ó, gente, eu não estou vendo você ler a Bíblia, né? Não vejo você lendo a Bíblia, né? Então, aí, muitas das vezes, aí tem hora que eu vejo um ali no cantinho lendo a Bíblia, outro ali no cantinho lendo a Bíblia, e eles estão sempre, né, buscando ali. Ora, ter interesse é algo assim, e eu digo para vocês, eu entendo assim, eu fazer você ler a Bíblia, tem que partir de você também. A gente tem que estar com o coração aberto. Eu não posso chegar aqui e impor para vocês, falar assim, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Gente, aqui está, ó, vocês querem ter sucesso na vida? Está aqui, ó, palavra de Deus, tá? Ah, mas sucesso na vida é estudar, sucesso na vida é isso, aquilo e tal. Sim, mas se você não tiver isso aqui, ó, palavra de Deus, quer ter sucesso? Você vai ter algo à frente de quem está no mundo. Aí eu vou falar a palavra mundo para vocês. Vocês querem ter sucesso na vida? Vocês vão estar à frente quando você sabe que vocês têm um trunfo na mão. E está no coração de vocês, que vocês são temente a Deus. Que vocês são pessoas que vão lá na palavra de Deus e buscam a presença de Deus. Se quer vencer o mundo, vocês vão vencer assim. Tá? Então, palavra de Deus muito importante, gente. É esse o interesse. O interesse tem que nascer no coração de vocês. Nascer. A gente está ensinando, a gente está mostrando, com atitude, né? A gente vai lá, lê a Bíblia. Tem agora que nós voltamos agora à segunda edição, que é da célula em casa, né? Culto familiar. Então, isso é muito importante.
tá? Então, já é algo importante para nós. Próxima pergunta. Ser totalmente rígido, um pouco liberal, ser totalmente rígido, um pouco liberal, ou totalmente liberal na criação dos filhos? Você. Eu? Não sei. Quem agora? Amém. Glória a Deus. Ser totalmente rígido, liberal ou totalmente liberal. Tudo tem seu extremo aí, né? Tudo tem seu extremo. Rigidez, liberar demais e tal. O missionário Wagner falou lá no princípio que era uma questão de conhecer o filho, saber quem é o seu filho, né? Gente, a vida tem que ter equilíbrio. Na vida tem que ter equilíbrio, né? Eu acredito assim, se você for rígido demais, né, não vejo o porquê de ser rígido demais. Porque às vezes, quando você está no extremo da rigidez, no extremo da liberalidade, alguma coisa está errada. Então, eu acho que tem que haver um equilíbrio com relação a isso aí. E está tudo na disciplina, está tudo no ensinamento. De você ensinar, de você disciplinar. Isso é que é importante. Você quer ler a pergunta de novo? Eu acho que filho muitas vezes é como água, né? Você coloca a palma da mão, a água está na sua mão. Se você espreme demais, ela vai sair pelos seus dedos. Então não é nenhuma coisa nem outra, né? Dar liberdade ao filho e observar também, né? Sempre estar perto, sempre estar presente. Hoje os pais dão liberdade para se ver livre dos filhos muitas vezes, né? Então isso não é liberdade, né? Isso chama aborto paternal, né? O pai e a mãe não quer saber do filho, não pode ir, vai. E o filho muitas vezes volta 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, o pai ainda está dormindo, né? Então isso é aborto paternal, ou aborto maternal, né? Então eu acho que tem que estar do lado do filho, acompanhando, participando da vida do filho, né? E eu penso dessa forma. E se dá confiança ao filho, se ele perder a confiança, perdeu, né? Aí você vai endurecer um pouquinho mais. Agora a gente tem umas perguntas aqui que não é muito relacionado sobre criação dos filhos no século, né, nessa geração atual. Primeira pergunta. Como evangelizar os meus amigos e familiares sem afastá-los ou ofendê-los? Acho que agora é o seu. Tem uma frase do Brigand que é muito interessante, que fala assim, ó, você pregue o tempo todo, se necessário use palavras, né? Então é o jeito de evangelizar, com testemunho. É isso mesmo. Evangelizar, né? E testemunha é isso. Próxima pergunta. Como o crente deve responder à perseguição? Como o crente deve responder à perseguição? Olha, a gente, hoje, perseguição. Em qual sentido que vocês... Perseguição religiosa. Graças a Deus a gente não tem isso aqui assim tão explícito, né? A gente não tem isso aqui tão explícito. A gente tem sim os conflitos, né? Com relação às coisas assim, cada um pensa de uma forma e tal, as ideias e tudo mais, né? Agora o crente tem que responder o quê? Nós temos que buscar a palavra de Deus. Nós temos que orar, nós temos que crer naquilo, seguir naquilo que a gente crê, que é na palavra de Deus, que é num Deus vivo, num Deus todo-poderoso, né? E na possibilidade que a gente tem de falar do amor de Deus, a gente vai falar do amor de Deus, né? A perseguição que eu vejo é isso. Eu vejo que essa geração talvez é a geração mais fraca, no qual eu me incluo, né? Que nós nem temos perseguição e uma doença como a pandemia afastou tantos crentes da presença de Deus, né? Então, quando vinha perseguição mesmo, o que vai ser de nós? Né? Nós vimos aí que uma doença, ela conseguiu afastar milhares e milhares de pessoas,
né, que poderiam estar na presença de Deus, não estão mais por medo de uma doença, e nós não temos perseguição, no qual nós nos incluímos também. Nós não temos perseguição, nós vimos a fé de muitas pessoas serem abaladas por causa de uma doença. Não é que nós estamos menosprezando a doença existe, mas a doença foi maior do que a nossa fé, muitas vezes. Em muitos momentos a doença ela prevaleceu e a nossa fé foi abatida através da doença. Quando chegar a perseguição, o Senhor vai ter que ter muita misericórdia. Aqui até um debate aqui, missionário, até uma pergunta assim, quando a palavra de Deus fala que o amor de muitos esfriaria, né? É interessante porque eu penso, na minha visão, é o seguinte, as circunstâncias que trazem isso, né? O amor de muitos esfriarem, né? E a pandemia é uma das circunstâncias, né? Porque diante disso vai vir muitas circunstâncias que vai fazer o amor das pessoas esfriarem, né? Na igreja, na casa de Deus, né? Então eu acho isso muito assim interessante. Aí até te pergunto, missionário, o que você acha disso? Essa questão do amor de muitos esfriariam. Em Daniel, se não me engano, 4:12, fala que nós vamos entrar na era da tecnologia. A tecnologia ela é necessária para a preparação da vinda do Senhor Jesus Cristo. Em Daniel, nós temos a tecnologia. Quem mexe com tecnologia aqui? Quem é fera? Bruno, nós vamos entender. Fera em tecnologia. O que você acha que é novidade hoje, em Daniel 4:12 já falava. Nosso Deus ele está sempre à frente. Se você ler, você vai ver. Quem tiver uma Bíblia e quiser ler, o Senhor já havia lá. E é necessário que a tecnologia se avance para a preparação do fim. Porque nós vamos entrar em Apocalipse, né, que é a preparação do anticristo, da marca, da tecnologia. As pessoas dependeram. Eu estava até conversando com a Carol. Antigamente, nós andávamos com carteira, né? Onde você tinha, tem carteira. Hoje o documento está onde? Digital. Antigamente, para a gente acessar qualquer coisa, nós tínhamos que ir numa lan house ter um computador em casa. Hoje em dia, você tem um computador na palma da sua mão. Antigamente, nós tínhamos para fazer uma compra, tinha que ter dinheiro ou cartão. Hoje em dia, o cartão já está sendo abolido, está no celular. Vai chegar uma hora que vai abolir o celular e você vai ter alguma coisa implantada em você mesmo, que você vai ter seu documento de identidade, o seu cartão, o seu CNPF, nós sabemos disso. A tecnologia ela vai só avançando e vai só eliminando muitas coisas que era necessário nós tínhamos antigamente, que é a carteira, é o cartão, a identidade, a carteira do motorista, é o documento do carro, que tudo hoje está na palma da mão. O próximo passo é abolir o celular. É abolir o celular e você vai ter o seu computador instalado em você mesmo. E isso é necessário para o Senhor voltar, né? Então, nós achamos que a tecnologia, é tudo novidade. Não, meu irmão. Daniel 4:12, a Bíblia fala que em Daniel 4:12 fala assim, ó, Daniel, Deus dá uma revelação para ele e fala assim, ó, sela essa revelação que eu estou te dando. Por que sela? Porque não é para o tempo dele. Você vai selar essa revelação. Em Apocalipse fala assim que a revelação já é aberta em Apocalipse. Então, para o fim, a revelação vai ser revelada. Mas para o tempo de Daniel, ela é selada, para ela acontecer no tempo certo. E nós estamos no tempo da volta de Jesus Cristo. Por quê? Por causa da tecnologia está tão avançada. Deixa eu pegar outra aqui. Por que Deus permite que nós passemos por tantas provações e tribulações? Deus permite que nós passemos por tantas tribulações e provações? Provações. Por que Deus permite? Porque passamos por provações e tribulações. Até para testar a nossa fé também, né? Até para testar a nossa fé. Eu acho que esse momento agora é um dos momentos, né? Quantas pessoas estão passando aí por provação, né? A gente está vendo aí, são empresários, são pessoas assim, né? A gente está vendo até nas próprias igrejas e tal. Agora, nós temos que ser forte, né? É uma provação, é um momento assim de que nós temos que estar mais unidos, né? E que é o que não tem acontecido tanto, né? Mas a gente vai passar por isso sempre. Para aumentar a nossa fé, eu acredito que sim, a gente precisa aumentar a nossa fé. A gente vai ver aí Abraão, todos passaram por tribulação, por problema, entendeu? E cada vez mais eles foram fortalecidos.
para testar a nossa fé mesmo, tá? A certeza de que nós cremos num Deus vivo. E eu creio num Deus que um dia isso aqui tudo vai passar. Ah, mas vai vir outras. Nós vamos superar também, em nome de Jesus. Eu acredito que a comodidade, a vitória, ela traz acomodação ao cristão, né? Tudo que está muito bom, tudo que está muito fácil, tende a afastar qualquer cristão, independente se é o mais fervoroso, mais que jejua, tudo que está muito bom, tende a afastar. E a aprovação, ele só vai nos fazer aproximar mais de Deus, igual o Giovanni falou. Só vai aguçar a nossa fé e preparar para coisas, talvez lutas maiores. Amém. Penúltima pergunta. Como posso saber qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Você. Orando. É orando. Verdade. Só orando. É isso aí. Amém. Outra pergunta. Peraí. Última pergunta. É possível passar um dia inteiro sem pecar? Se alguém conseguir, me fale. Chegar a esse nível sem pecar, eu não vejo possibilidade, não. A Bíblia fala que todos pecaram, né? Todos carecem da glória de Deus. Acho que aquele que passar um dia sem pecar, ele já vai direto para o céu. Ele vai ser arrebatado. Vai ser arrebatado. Né? Vai ser né? arrebatado direto e vai levar vivo ainda, né? Ele falou, não, esse chegou no ápice vai na da carruagem. santidade, né? Vai na carruagem. O Senhor falou, esse não é digno de ficar na terra, porque senão amanhã ele vai pecar. Verdade. Então vou levar ele logo. Né? Amém? Max, tem alguma pergunta? Não? Tem alguma pergunta, Manu? Não, então beleza. Então vamos encerrar? Quantas horas Eu tenho, aí, minha Max? água acabou. Aqui, meu filho, ó, vou te servir aqui com o maior prazer, ó. Aqui, ó. Quer mais aí, Giovanni? Não, eu só quero ler uma passagem bíblica. Pode ler sim. Tá? Eu quero ler essa passagem aqui, que eu acho muito importante. Efésios 6, está aqui. Que a gente tem que, para vocês, jovens, né, a gente tem que passar isso, para que vocês tenham isso no coração de vocês. Fala assim, caminhando como pais e filhos. Aí você vê, olha, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Amém? E vós, pais, aí vem para nós, né? Lógico, vem para nós. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Tá? Então, que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Tá? Já posso aqui me despedir, falar? Pode sim, tá? se você quiser. Eu quero que vocês continuem com o trabalho de vocês, com a obra de vocês. Tá? Isso é muito importante, gente, trazer experiência, trazer pessoas como assim o missionário Wagner, né? Trazer mais pessoas para estar trocando essas experiências com vocês e que vocês realmente aprendam, coloquem no coração de vocês. Tá? É uma questão que eu falo, eu preciso dos meus filhos e eu acredito também que eles precisam de mim. Tá? Então, eu só vou conseguir colocar aquilo em prática, eu só vou conseguir colocar aquilo que eu aprendi de Deus em prática se eu tenho eles, entendeu? E a mesma coisa, eu quero estar sempre disponível para vocês, não só para meus filhos, para todos os filhos da igreja, para todos os jovens da igreja. O que precisarem, estou à disposição de vocês. Viu, ô Mateus? Obrigado. Amém. Eu quero ser bem breve. Eu quero falar para os pais, né? Talvez não tenha muitas pessoas assistindo, Giovanni, nós falamos para os jovens, mas eu quero falar para os pais. Eu fui pai com 21 anos, então eu tenho 17 anos que eu sou pai, mas eu fui filho muito cedo. Eu tenho 38 anos que eu sou filho, né? E muitas vezes a gente, mais novo, nós temos pessoas, pais mais velhos, que muitas vezes não acatam muitas vezes o que Deus tem nos mostrado, né? Eu vejo uma geração de pais hoje em dia que não brinca com os filhos mais, que não tem diálogo com os filhos mais, que não é criança com os filhos mais. Então, eu quero deixar para os pais, né, que muitas vezes acham que isso é bobeira, porque muitas vezes aquilo que não fazemos com nossos filhos em casa, o marginal faz na rua,
né? O amigo leva para a droga. Eu acho que o pai, ele pode ser pai, pode ser amigo, pode ser um conselheiro, pode ser apenas um ouvinte, né? E gaste tempo com seus filhos. Hoje nós temos uma geração que, quando eu falo de tecnologia, a tecnologia, ela não é culpa dos jovens. O que faltou nos pais foi trazer o passado na vida dos filhos. Hoje nós vimos pais que ficam mais tempo no celular e no computador do que os próprios filhos, e muitas vezes nós falamos que a nossa geração, a geração de jovens, é uma geração que é preguiçosa, é uma geração que não quer saber de nada, só quer saber de computador. Mas muitos pais, eles preferem os filhos no computador do que muitas vezes está brincando com o filho, está considerando o filho, está abraçando o filho. Ele aborta a sua parte de pai, ou a mãe aborta a sua parte de mãe, para quê? Para o filho não dar sossego. E muitas vezes nós colocamos a culpa dos nossos filhos. Nós temos no passado que não existia escrita, não existia internet, que tudo o que acontecia na vida dos pais era narrado para a vida dos filhos. Muitos dos passados não conheciam a Deus, mas serviam a Deus. Por quê? Porque a experiência do pai com um Deus vivo fez os filhos viver a própria experiência. Eu tenho a minha experiência de luta e de vitória. E isso eu passo para a vida da Carol, porque ela tem que ter as próprias experiências delas, mas ela tem que entender que eu tive luta, mas eu tive vitória. E a mesma luta que ela vai ter no futuro, ela vai ter vitória, porque o pai dela teve luta e teve vitória. E isso é preciso passar para a vida dos filhos. Nós passamos lutas, filhos, mas a vitória foi Deus que deu. Então, muitas vezes, nós vimos uma geração de pais que não tem gastado tempo com seus filhos, não tem colocado a mão na cabeça dos seus filhos, e nós falamos que é a geração do mimimi, a geração dos filhos preguiçosos. Não, é a geração dos pais que não influenciaram a vida dos filhos, né? Então, quero deixar hoje para os pais, eu falo com muita propriedade desse assunto, né? Para a honra e glória do Senhor, o meu TCC ele foi feito na família e sua evolução, né? Meu trabalho de conclusão de curso, eu estudei a família desde a época dos primórdios até a família de hoje. Então, eu falo com muita propriedade, não falo apenas porque eu li ou estudei hoje. Eu falo de uma coisa que eu estudei, preparei e formei nessa área, né? E a Carol está aí para me desmentir qualquer hora que quiser se eu tenho sido um mau pai na vida dela. Talvez eu não consiga ser o melhor pai do mundo, mas eu me esforço para ser o pai naquele qual Cristo vai cobrar dos meus filhos. O que eu fui na vida dos meus filhos? Eu acho que o meu primeiro ministério começa da porta da minha casa para dentro. Não adianta eu ser bênção do lado de fora, ou ter elogio do lado de fora. Se dentro da minha casa eu sou conhecido como uma pessoa que não teme a Deus de verdade. Então, meu maior ministério começa dentro da minha casa. Os maiores milagres que eu vivo é dentro da minha casa, né? Que Deus abençoe você, que nos dê oportunidade. Para os jovens, amém? Que Deus abençoe. Mateus, que o Senhor venha cada dia mais abençoar essa mocidade, que Deus venha trazer jovens que queiram a Deus de verdade, amém? Que não sejam multidões de jovens que venham passar tempo, mas jovens que venham aprender com a palavra de Deus. Amém? Uma salva de palmas aí para quem está aqui. Vamos lá? Salva de palmas, quem está aqui. Pode deixar aí. Primeiramente, né, agradecer aos dois. A ideia surgiu do Wagner, pela que a Carla falou comigo, né? Ela me passou a ideia, a gente discutiu lá na minha equipe, né, no grupo da minha equipe. Achamos uma ótima ideia, um ótimo tema, porque, como o Giovanni falou, né, é adquirir experiência dos mais velhos, né, das pessoas que já estão aqui na igreja há mais tempo, que estão no... Como seu mundo, não, beleza. Né? Mas, como o Giovanni disse, né, então, né, da outra vez a gente também até teve, que o Wagner também participou, que era do Geração 80 contra 2000, né, com o Renato. Dessa vez a gente teve a ilustre presença do Giovanni, né? E, primeiro, como eu disse, agradecer a vocês, né, se dispor a estar aqui, né, a participar. Vocês estão aqui porque, né, além de serem lembrados, vocês são como posso falar? Esqueci a palavra, fugiu. Como? Exemplo, isso aí, a palavra, agora voltou. Ser como um exemplo na nossa vida, né? O Giovanni eu conheço há muito tempo, meu pai conhece ele há muito tempo, né? De longa data, né? Então, minha família sempre viajou com a do Giovanni. Eu não vou revelar a idade, não, mas eles se conhecem há um tempinho já, né? Pouco tempo. Então, eu cresci, né, no meio da família do Giovanni, né? Eu vi o jeito que o Jean e o João Vitor foi crescendo, né?
o exemplo que o Giovanni foi dando na vida deles. Depois veio o Wagner, que entrou na nossa igreja, né? Fui vendo também, fui me aproximando do Wagner, criando amizade com ele, do mesmo jeito que eu tenho amizade com o Giovanni. E é isso aí, como eu disse, né? Vocês são um exemplo para a gente aqui, né? Para mim, né? Já peguei tanto exemplo a palavra fugiu, conselho. Já peguei tanto conselho com o Giovanni quanto conselho com o Wagner, né? Então é isso aí. Muito obrigado. Espero ter vocês aqui de novo, tá? Para um outro tema, para uma pregação ou para um outro bate-papo. Pode ser 70 para 80 também, quem sabe? Pode chamar meu pai mesmo. Mas é isso aí, então vamos encerrar o culto, tá? Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a vida de vocês, serviço, a família, grandemente. Amém? Muito obrigado. Então vamos encerrar o culto, pessoal? Primeiro, né, como eu disse, agradecer a todo mundo que está online, que participou. Vai estar disponível o bate-papo, tá bom? O bate-papo vai estar disponível no Facebook. Vai estar disponível também no YouTube da igreja. Quem quiser ver depois, compartilhar para alguém. Tá? E espero que esse bate-papo tenha enriquecido sua vida. Amém? Então vamos fazer o propósito e vamos, né, orar para despedir e ir embora. Amém? Vamos lá? Não, vamos orar primeiro. Né? Orar primeiro. Meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de culto. Que o Senhor, Pai, venha, Pai, com essa palavra, com esse bate-papo, venha entrar no coração dessa pessoa, que ela tenha sido, Pai, rigorosamente, Pai, né? Rigorosamente, Pai, venha aprender, Pai, tenha adquirido sabedoria com essas palavras que foram ditas. Ô Senhor, que cada dúvida tenha sido, Pai, resolvida, Pai, né, tenha sido claramente resolvida aqui. Agradeço, Pai, por cada um que assistiu, por cada um que vai ver depois. Abençoa a vida, Pai, de cada um que está aqui, que se dispôs a estar aqui, Giovanni, o Wagner, Carol, Manu, Dudu, né, que teve que ir embora, o meu irmão, o João Marcos, o Jean e o Max. Abençoa a vida de cada um, que dê um resto de noite, Pai, abençoado, e que amanhã estejamos todos aqui para adorar e engrandecer o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Propósito? 1, 2, 3. Edificar, multiplicar, gerar filhos e discipular, e impactar a nossa geração. Não abrimos mão da nossa posição. Somos radicais da última geração. Rugue, rugue. Rugue, rugue. Rugue, rugue. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de comunhão com Jesus Cristo, que a doce comunhão com Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém. Gente, desculpa, né? Como eu falei, eu ainda agarro com isso. Eu vou aprender, vou decorar a bênção apostólica. E semana que vem, culto presencial, tá bom? Espero cada um de vocês aqui que é da jovem, tá? Deus abençoe. Falou!